Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás: não tenho neles prazer. Nós cremos que Deus é Pai, Deus é o Criador, Ele é Senhor, Ele é soberano. E Ele abençoou vocês até aqui. Vocês tiveram muito esforço, muita luta, muito trabalho. Às vezes tiveram desânimo, tiveram às vezes preguiça, mas venceram. Estão aqui, graças a Deus. Eu gostaria de pedir a todos que estão presentes para nós darmos uma salva de palmas para eles, porque venceram, Glória a Deus pela vida de vocês. Então todos, sejam bem-vindos, estar aqui junto conosco para nós realmente celebrarmos esse culto de ações de graças, de gratidão a Deus por todos os feitos dele. E eu gostaria de fazer uma oração de adoração. Querido Pai, damos graças, bendizemos o teu nome, louvamos a ti, Senhor, pelo teu cuidado conosco, e louvamos o Senhor pela vida de cada jovem que aqui está, pela vitória, Senhor, de cada um essa etapa acadêmica. Louvamos o Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e o Senhor nos amou, Senhor, de tal maneira que nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Deus, receba a nossa gratidão, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, pela vida dos pais, pela vida dos professores, todas aquelas pessoas que contribuíram, Senhor, para essa vitória de cada um desses formandos. Senhor, louvamos a ti, bendizemos o teu nome. Queremos contemplar o Senhor. Louvamos a ti em nome de Jesus. Amém. E esse momento, esse culto, nós temos entendido que é um momento de gratidão e de reconhecimento da soberania de Deus. E nós realmente queremos ler esse salmo, e eu gostaria de pedir a todos que pudessem ficar em pé. O Salmo 148. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o, sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então louve todos, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Então todos que estão presentes, nós agradecemos a sua presença, Você que é familiar, você que é pai, mãe, você que é professor, você que faz parte do corpo lá da escola, da supervisão, agradecemos a sua presença e queremos junto com você, mesmo que você não conheça esse hino, esse cântico, mas que você acompanhasse, e juntos pudéssemos louvar, adorar a esse Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que nos amou e nos deu o seu Filho
para nós termos o perdão de todos os nossos pecados. O Deus que é Pai e que bem sabe do que necessitamos. Eu gostaria de ler no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16 até o verso 21. Esse texto é um texto que fala do amor de Deus, da missão do Filho, da salvação em Cristo Jesus. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Eu gostaria de fazer mais uma oração, orar ao Senhor, agradecendo por esta salvação, pelo amor que Deus demonstrou por cada um de nós. A nossa salvação, ela está na pessoa de Jesus Cristo. Então, aquele que crê, tem a vida eterna. Então, aquele que crê, tem. É um presente de Deus para nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pai, querido Deus, bendito seja o nome do Senhor. Damos muitas graças ao Senhor por essa salvação, por esse dom que nos foi dado, Cristo Jesus. É o presente do Senhor para cada um de nós. Pai, nós damos graças porque o Senhor nos deu essa fé para crermos em Jesus Cristo. E crendo, recebemos o perdão, recebemos a nossa salvação. Pai, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra, que por meio dela nós somos consolados. Pai, nós queremos render graças ao Senhor por esta salvação que nós obtemos em Cristo Jesus. Senhor, louvamos a Ti. E que essa salvação, Senhor, possa alcançar cada um aqui presente. Que cada um possa realmente ver a Cristo e andar com Cristo e viver por meio de Cristo. Pai, nós damos graças porque grande foi o Teu amor por nós. Senhor, que cada jovem aqui presente, cada formando aqui, Senhor, realmente possa experimentar desse amor, experimentar dessa graça maravilhosa, experimentar dessa tão grande salvação. Ó Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre cada jovem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por esse amor demonstrado a nós. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Realmente, com muita alegria, recebemos a todos os que aqui vieram, os colegas da Betânia, muitos, ou todos eles, na verdade, durante um bom período com ela, se alegrando com ela, às vezes entristecendo com ela. Então, nós somos gratos, realmente, por essa família que se formou, por essa amizade que se formou, por esse elo que se formou. Realmente somos muito agradecidos a Deus por isso. Momentos de alegria, momentos de tristeza. Alguns começaram lá no Anjinho do Saber, em outras escolas, e até hoje estão juntos. Também os pais, somos agradecidos por encontrarmos por aí na escola, em algumas competições, e também, sem ser na escola, vendo o rosto de todos. Somos muito agradecidos também pela presença nessa noite aqui, se alegrando com cada um de nós. E eu queria então abrir uma porção das Escrituras para nós compartilharmos a palavra de Deus.
Existe um texto no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo de 29. Provérbios 22, versículo 29, assim diz a palavra do Senhor: vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. Essas são palavras de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Conforme o livro de Eclesiastes, e também conforme o livro de Provérbios, e principalmente no livro de Eclesiastes, nós ficamos sabendo que Salomão, ele foi um homem que experimentou de tudo o que existiu na sua época. Tudo de bom ele pôde experimentar. Isso está no livro de Eclesiastes. E a Escritura diz que ele também foi o homem mais sábio que existiu na terra. Não existiu um homem mais sábio do que Salomão. Deus deu isso para ele. A Bíblia diz que Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, grandíssimo conhecimento, larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Isso está nas Escrituras. Ele compôs 3.000 provérbios. Foram os seus cânticos 1.005. E discorreu sobre as plantas, discorreu sobre os animais, discorreu sobre as aves, discorreu sobre os répteis, discorreu sobre os peixes. Ele foi quase tudo na questão dos estudos da sua época. E nós falamos tudo isso sobre Salomão para mostrar que ele tem competência, que ele tem autoridade, que ele tem propriedade para dizer o que ele disse acima. E ele disse, então, vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. Ser perito, formandos, e ser perito, para todos nós que estamos aqui essa noite, significa ser sábio, significa ser erudito, significa ser aquele que é sabedor ou especialista em determinado assunto. Esse é o sentido da palavra no versículo outrora lido. Para esse homem, para esse perito, o resultado do seu trabalho é que ele será colocado em destaque. Como resultado do seu esforço, como resultado do seu estudo, como resultado do seu suor, do seu preparo em aprender, ele estará entre os reis, ele estará entre os melhores, ele não será deixado de lado. Mas não podemos esquecer que a Bíblia também nos ensina que nisso tudo a mão de Deus está por trás. É Deus quem nos capacita. A Bíblia nos ensina que é Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá entendimento para adquirirmos todo o nosso sucesso. Há a responsabilidade humana, é verdade, mas também há a soberania divina, e elas são somadas. Responsabilidade humana em ser perito, em correr atrás de aprender, de se aperfeiçoar, e também a bênção dos céus, a soberania divina. Então não nos esqueçamos de Deus nos nossos caminhos. Não nos esqueçamos de ser perito naquilo que fazemos. E eu queria contar uma história para ilustrar tudo isso. Gostaria que vocês prestassem atenção. Conta essa história de um homem que queria selecionar pessoas para trabalhar em sua obra, naquilo que ele estava determinado a empreender. Então, chegou às suas mãos currículos que ele havia recebido. E ele, então, começou a analisar aqueles currículos que chegaram ou estavam em suas mãos e pegou o primeiro currículo. O primeiro currículo era de um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. Um pescador impetuoso, mas sem limites na fala. Ele era primeiro em tudo. Ele gostava de estar à frente das coisas e das pessoas. Ele era um homem inconsequente. Depois, esse homem leu o currículo de André, irmão de Pedro, também pescador, e talvez o André tivesse também algumas características do seu irmão. Leu também sobre Tiago e João, conhecidos como filhos do trovão, e eles receberam esses nomes, ou esse nome de filhos do trovão,
porque certa vez eles exterminaram a cidade, por isso receberam esse nome. Ele também encontrou dentre os seus currículos um homem chamado Mateus, que era conhecido, ou um coletor de impostos. E naqueles dias, os coletores de impostos não eram bem vistos, não tinham uma boa fama. Esses publicanos, como eram chamados coletores de impostos naqueles dias, eles tinham o costume de subornar, furtar, extraviar os impostos para fins próprios. Mas aquele homem também encontrou mais um outro para sua avaliação, Tomé, e descobriu que aquele homem também era um homem sem entusiasmo. Ele tinha que, muitas vezes, ver para crer, ver para acreditar. Encontrou outro currículo, descobrindo que o nome era de Tiago, filho de Alfeu, mas também nada importante. Leu também outro currículo que dizia sobre Simão, chamado Zelote, e o homem descobriu que os zelotes eram uma seita político-religiosa. E ele então ficou preocupado se, porventura, Simão, o zelote, não poderia estar mais preocupado com os interesses da nação do que propriamente dar resultados naquilo em que ele havia empreendido, estava por empreender. E, por último, ele encontrou 2 Judas. Um deles tinha por sobrenome Iscariotes. Esse Judas levava a bolsa. Esse Judas colocava o dinheiro para suprir as necessidades daqueles que estavam com ele, daqueles que lhe eram próximos. Judas tinha trânsito entre as autoridades, tanto as autoridades eclesiásticas quanto os capitães. E por estar com o dinheiro, era ele que administrava esse dinheiro. Não seria esse o procurado para fazer uma boa administração? Os homens daquela época, as autoridades daquela época, viram em Judas alguém que poderiam investir. Mas a história conta o resultado de todos esses homens, de todos esses currículos. Dos 12 homens, 11 foram rejeitados pelos seus contemporâneos. O fim da história de Judas Iscariotes, todos nós sabemos. E também a história, ou o fim da história daqueles 11 homens, todos nós conhecemos. Os rejeitados são lembrados até hoje por seu trabalho em perícia, sempre ajudados por Deus. Nunca se estribaram em seus próprios conhecimentos. Nunca se estribaram ou colocaram a sua confiança nas suas forças. Deles, se pode dizer, perante os reis, eles foram postos. Mas a parte cristocêntrica desse sermão para essa noite é a seguinte. Isaías, no capítulo 53 do seu livro, capítulo 53, versículo 3 do livro do profeta Isaías, diz o seguinte: houve um homem que foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o seu rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E esse homem foi perito na sua obra. O profeta fala de um homem que haveria de nascer no futuro, de uma virgem chamada Maria. O nome dele, Jesus. Repito a pergunta: esse homem foi perito na sua obra? Vejam os céus, obras das suas mãos. Vejam a terra, foi ele quem a estabeleceu. Vejam os mares, foi ele que colocou limites a eles. O Salmo 19, versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite.
Não somente na criação ele foi perito, mas também ele foi perito na criação do homem, porque ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, sem nenhum pecado. Colocou o homem no jardim do Éden. É certo que o homem o desobedeceu, é certo que o homem deu ouvidos à serpente, e trazendo assim o pecado sobre a humanidade. Então ele foi perito, tanto na criação quanto na formação do homem, mas também ele é perito no cuidado com cada um de nós, com todos os homens e mulheres que ele criou na face da terra. Pois a Bíblia diz no Salmo 46, versículo 1, dos filhos de Coré: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, ou nas tribulações. Agora vejamos o cuidado. Vejamos como ele se mostra perito no cuidado com os nossos filhos. No início, na educação infantil, na educação fundamental, nas provas, nos trabalhos, nas competições, nos entretenimentos, nas festas. Lá estava ele. No levantar cedo, no dormir tarde, nos estresses. Os pais sabem o que é isso. Mas lá estava o perito, guardando todos os nossos filhos nesse tempo todo. E aí estão eles, protegidos por aquele que sempre foi perito em todas as suas obras. Eis aqui, guardados pelo nosso Deus e Pai e pelo Senhor Jesus Cristo. Mas qual foi a maior das obras desse o perito? A maior delas, a obra da salvação. A obra consumada na cruz do Calvário, uma obra com preço de sangue, uma obra com preço do próprio Filho de Deus, a favor de todos os homens de todos os tempos. Por isso lemos em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vemos o resultado da obra desse perito? Ah, sim. Quando lemos os livros de história, nós encontramos o resultado na vida de homens e mulheres que se consagraram a ele. Mas não somente nos livros de história, mas também nos dias presentes, homens que dão a sua vida, que entregaram a sua vida a ele e vivem para ele, para adorá-lo, glorificá-lo, para santificá-lo. Mas nós podemos perguntar, ele foi colocado entre os reis? Ah, se foi. Foi colocado acima dos reis, se tornando rei dos reis e senhor dos senhores. Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo de 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus por Jesus Cristo. Deus seja louvado pela obra do perito, o seu amado Filho. Mais uma reflexão para todos nós essa noite. Lembremos que nossas vidas pertencem ao nosso Criador. E Ele quer que vejamos que suas obras são obras perfeitas. Ele deseja que todos nós nos apropriemos da salvação que Ele realizou em seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi perito na obra de redenção a favor de todos os homens e podemos estar seguros abraçando essa grandiosa obra. Abraçar essa obra significa crer que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Glória a Deus por Jesus Cristo. Façamos isso ainda hoje e não nos esqueçamos que para sermos peritos em nossas obras, devemos confiar os nossos cuidados na mão daquele que é o único para nos capacitar a sermos bem-sucedidos em todos os nossos empreendimentos. Deus seja louvado, Deus seja magnificado na pessoa de seu amado Filho Jesus Cristo. Amém?
Deus amado, Deus bendito, somos gratos ao Senhor pela obra no Calvário a nosso favor. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela obra do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o perito, que foi colocado acima de tudo e acima de todos. Ó Deus, oramos pelas famílias que aqui estão, oramos pelos formandos. Ó Deus, que haja bênção em cada lar, que haja bênção em cada pai, em cada mãe, em cada filho, que a bênção que enriquece seja com cada um. Oramos no nome de Jesus. Amém. É uma bênção os pais poderem abençoar os filhos. E é uma bênção também os filhos honrarem os pais. Primeiro mandamento com promessa: filho, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso é uma bênção, né? Você poder honrar seus pais e os pais poder abençoar os filhos. Porque infelizmente hoje nós vemos muitos pais amaldiçoando seus filhos. Então nós temos que abençoar. Louvado seja Deus pela vida de vocês, cada formando aqui. Nós gostaríamos, né, os jovens da igreja estarão agora, em nome da família da Betânia, nós gostaríamos de estar presenteando cada um de vocês, jovens. E declarar e dizer que, pelo menos vou falar para a Betânia, né? Não assim, como se a Betânia estivesse falando para vocês, né? Ela conhece, eles amam vocês, né? Vocês são amados, né, pela família da Betânia, né? E então, com gratidão, com esse carinho, né, a família da Betânia quer presentear vocês. E os jovens, então, vai estar entregando esse presente e dando um abraço em vocês, representando a família da Betânia. Amém? Então vamos chamá-los aqui, podem... E esse presente, né, é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E esse livro é o livro de Deus, de Gênesis, Apocalipse, né, a Escritura, e toda a Escritura é divinamente, né, inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus abençoe vocês, né? Que vocês leiam essa palavra, leiam esse livro, né? Busque nele vida, busque nele sabedoria, busque nele descanso, prazer. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, certo homem, ele pediu a Deus fé. Pediu que Deus desse para ele mais fé. E havia um versículo na Bíblia, então, que veio para ele, e esse versículo diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer fé, leia este livro. Busque nesse livro, né, o conhecimento de Deus e o conhecimento de Jesus Cristo. Quando nós lemos o texto de João 3,16, nós lemos também lá João 17 que diz: a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, é por meio das Escrituras, por meio da Bíblia, a palavra de Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Então nós estamos aqui encerrando esse momento, né? Fica aqui a nossa gratidão a cada um presente, todos vocês que vieram, né? Fica o nosso convite também para estar conosco nas reuniões que nós temos, no sábado às 19h30, domingo às 9 da manhã. Então você é o nosso convidado, né? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, né? No nome de Jesus. Eu gostaria então de encerrar essa palavra e gostaria de ler aqui em Números capítulo 6, o versículo 24 ao 26, que é uma bênção sacerdotal, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, né? O Senhor abençoe vocês e guarde vocês. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Sejam abençoados. Que Deus conceda a vocês sabedoria, graça, inteligência, temor do Senhor. Que vocês andem realmente na presença de Deus. E Deus dará a bênção dele, a prosperidade, a paz, o descanso, um refrigério para a alma de vocês. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, receba a nossa gratidão e nós queremos que a graça, a paz e as ricas misericórdias do Senhor seja sobre cada um dos jovens aqui formandos, seja sobre os seus lares, seus pais, seus familiares, todos os presentes aqui, Senhor, que sejam abençoados pelo Senhor. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.